Fala galera, mais um dia para o nosso devocional diário. Vamos continuar meditando em Atos capítulo 12, eu sou André Maldonado e o AB7 é uma produção do JC na Veia. Atos capítulo 12, a partir do versículo 6, diz o seguinte: Na noite anterior ao dia em que Herodes iria submetê-lo ao julgamento, Pedro estava dormindo entre dois soldados, preso com 2 algemas, e sentinelas montavam guarda à entrada do cárcere. Repentinamente apareceu um anjo do Senhor, e uma luz brilhou na cela. Ele tocou no lado de Pedro e o acordou. Depressa, levante-se, disse ele. Então as algemas caíram dos punhos de Pedro. O anjo lhe disse: Vista-se e calce as sandálias. E Pedro assim fez. Disse-lhe ainda o anjo: Ponha a capa e siga-me. E, saindo, Pedro o seguiu, não sabendo que era real o que se fazia por meio do anjo. Tudo lhe parecia uma visão. Passaram a primeira e a segunda guarda e chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade. Este se abriu por si mesmo para eles e passaram. Tendo saído, caminharam ao longo de uma rua e, de repente, o anjo o deixou. Então Pedro caiu em si e disse: Agora sei, sem nenhuma dúvida, que o Senhor enviou o seu anjo e me libertou das mãos de Herodes e de tudo o que o povo judeu esperava. Até o versículo 11, vamos fechar os nossos olhos e fazer uma oração. Pai, em nome de Jesus, nós reconhecemos, Senhor, que o Senhor é santo e bom, que o Senhor é justo, que o Senhor é verdadeiro, que o Senhor é grande. Peço para o Senhor, perdoa os nossos pecados, perdoa as nossas falhas, perdoa pelas vezes onde nós agimos, reagimos e falamos de maneira que não glorifica o Teu nome, de maneira que não Te agrada. Em nome de Jesus, Senhor, eu Te agradeço, porque o Senhor tem nos feito todo o bem possível, porque o Senhor nos ama como ninguém jamais nos amou, porque o Senhor é perfeito para nós, porque o Senhor nos salvou mesmo nós não merecendo, porque o Senhor nos abençoa mesmo que nós não façamos nada para merecermos, Senhor. O Senhor é um Deus que nos ama e que com a sua graça, com a sua misericórdia, nos atinge todos os dias, de maneira que nós podemos então ser abençoados e guardados por Ti. Pai, em nome de Jesus eu peço que o Senhor continue nos protegendo, continue nos livrando do mal, continue nos abençoando, que o Senhor continue nos guiando, Pai, e que durante esse dia o Senhor nos direcione para fazer as coisas que glorificam o Teu nome, para agir de maneira que glorifica o Teu nome. Em nome de Jesus, Pai, eu oro por aqueles que precisam de um milagre, que o Senhor venha com o Teu milagre, Pai, que o Senhor os conforte, os fortaleça, os console e venha com o Teu milagre, Pai. É o que eu peço em nome de Jesus. Amém. Aqui, então, a igreja estava orando por Pedro, e Pedro estava preso. E ele acaba saindo da prisão dessa maneira maravilhosa, né, galera? Interessante notar que Deus aqui poderia ter feito esse milagre, né, de diversas formas possíveis. Deus poderia, por exemplo, ter mudado ali o coração de Herodes e, de maneira muito simples, Pedro ser solto. Herodes falar assim: não, eu acho que errei aqui na condenação, liberta Pedro. Poderia ter sido isso. Herodes poderia simplesmente ter esquecido de Pedro. Sei lá, tantas coisas poderiam ter acontecido. Pedro poderia ter ido a julgamento e ser absolvido, né? Algo mais simples ainda. Pedro poderia ter ido a julgamento, Herodes querendo acusá-lo, mas ele ser absolvido. Seria da mesma forma, Pedro estaria livre. Tantas e tantas coisas poderiam acontecer para que Pedro fosse liberto, mas Deus escolhe naquele momento enviar um anjo para que de maneira milagrosa Pedro fosse liberto. Como que a gente explica isso? Como que a gente explica que nesse caso específico, e olha que pergunta difícil que eu vou fazer, hein, galera? Como que a gente explica que Tiago foi assassinado por Herodes e Pedro foi solto da prisão de uma maneira milagrosa? Como que a gente explica isso? E o ponto que eu quero trazer aqui, galera, é que a gente precisa lembrar quem é o Senhor. Deus é o Senhor.
E se ele entende que deveria ter libertado Pedro de maneira milagrosa, como ele fez, e que a jornada de Tiago, a caminhada de Tiago, Tiago, irmão de João, né, havia acabado e era o momento dele ser recolhido, ele é Deus, galera. Ele é Deus, é ele quem decide essas coisas. Então, Deus poderia ter feito a mesma coisa de tantas outras formas, mas ele decidiu fazer dessa. E o que eu quero dizer com isso é que às vezes a gente está orando por um milagre, a gente está orando por uma situação específica e nada está acontecendo. Qual que é o nosso papel? Nosso papel é continuar orando, pessoal. Nosso papel é continuar crendo que Deus é poderoso para fazê-lo. E que talvez Deus faça, talvez Deus não faça. Não dá para saber, né? No caso do Tiago, fala no começo desse capítulo, né? E mandou matar a espada Tiago, irmão de João, versículo 2 do mesmo capítulo, que a gente leu ontem. Tiago não foi liberto desse mal. Pedro estava só preso e milagrosamente foi liberado. Deus não deixou de ser bom porque isso aconteceu. Claro que foi uma dor para a família de Tiago, claro que foi, galera. Foi uma dor. Mas Deus não deixou de ser bom porque isso aconteceu. Então, o que eu quero dizer aqui, gente, é que Deus faz as coisas que Ele quer quando Ele quer. Claro que existem as nossas atitudes e as consequências delas. Claro que existe isso. Lei da semeadura, é bíblico, né? Aquilo que a gente planta, a gente colhe. Existem as consequências das nossas atitudes. Ao mesmo tempo, existe a soberania de Deus, que faz o que Ele quer, quando Ele quer, na hora que Ele quer, da forma que Ele quer. E o nosso papel no meio disso tudo? Fazer o certo, né? Então plantar boas sementes, fazer aquilo que é correto e crer, aguardar no Senhor, porque Ele vai fazer o melhor quando for o melhor tempo. Não é no nosso tempo, não é da nossa forma. É no tempo de Deus, da forma de Deus, quando Ele quer e como Ele quer. O nosso papel é fazer aquilo que é certo e continuar confiando no Senhor. Então, esse texto aqui de Atos 12 nos ensina muita coisa sobre a soberania de Deus, galera. Muita coisa. É importante que a gente entenda isso para que a nossa fé seja cada vez mais madura. Para que a nossa fé não seja uma fé neófita, né? Não seja uma fé inconstante, levada pelo vento aí. Mas com maturidade a gente enxerga a soberania de Deus nesse texto. E que ainda com mais maturidade a gente entenda que o nosso papel é de fazer a coisa certa e aguardar em Deus sabendo que Ele é soberano e que Ele vai fazer quando Ele quer, como Ele quer. É isso, né? Gente, é um texto maravilhoso para mim. Para mim, esse texto aqui, esse começo de Atos 12, é um texto assim que realmente dá para a gente meditar por muito tempo na questão da soberania de Deus e também naquilo que é esperado de nós. São dois assuntos que se conectam, às vezes parecem até meio desconectados, mas eles se conectam. A soberania de Deus e o nosso papel aqui. Então vamos fazer o certo, vamos continuar crendo e entender ao mesmo tempo que Deus é soberano, que Ele faz quando Ele quer, como Ele quer. E daí a mensagem de hoje é essa, mas o que eu quero deixar para você aqui é: pelo que você tem que orar hoje? Pelo que você tem que continuar fazendo a coisa certa, orando e crendo? O que você tem que fazer certo que você não está fazendo? O resto deixa nas mãos do Senhor. A mensagem de hoje é essa. Deus abençoe a sua vida. A gente se vê amanhã, se Deus quiser. Paz.